Pra gente encerrar, pastor Silas Malafaia, eu vejo já há tempos que vocês meio lá do Fuxico dão uma alfinetadinha no Silas. Esse ano vocês receberam uma resposta e eu vi até que tu comemorou. Uma resposta Sim. falando assim, pelo menos ele nos respondeu dessa vez. Você tem alguma coisa contra o pastor Não, Silas? olha, o pastor Silas Malafaia tem uma máxima que ele diz que não bate em cachorro morto. Uhum. Né? Ele só comprou o domínio só, Fábio. Só comprou o domínio. Tá Quando bom. o pastor Silas Malafaia vem bater no Fuxico Gospel, um portal de fofoca gospel, significa que ele valorizou, ele enxergou que existe potencial aqui. Não que seja um adversário à altura dele, não é? Porque o adversário à altura dele é Alexandre de Moraes, é outro nível. Mas, poxa, lembrando que não foi uma matéria contra ele, foi uma matéria que citava um problema relacionado ao sobrinho dele. Quando o pastor Silas Malafaia faz aquele vídeo, para mim, mostra não só o fato de valorizou o Fuxico, não, mas mostra que a gente estava na direção certa. Uma reação daquele tamanho, da proporção que ele teve, ele publicou no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube dele, e publicou diversas vezes, está anotado lá, o nosso advogado, obviamente, está processando ele pelas falas dele, então a gente baixou todos os vídeos, printou Vocês estão tudo. processando? Claro, óbvio, ele vai ter que provar que eu sou bandido, poxa. Ele vai ter que provar. Canalha é uma frase que nem me incomoda, mas bandido, criminoso, ele vai ter que provar. Inclusive, numa reunião de pastores, ele disse que a gente extorque pastores, que a gente liga para os pastores dizendo que tem coisas dele lá e tem que pagar. Então, ele vai ter que provar. Mas você há de concordar comigo que o pastor Silas Malafaia ele é um homem de Deus na nossa nação. É um E cara qual o que problema? Dá cara pra bater. Mas ele não pode ser processado não por causa disso? Não, mas, rapaz, Ele tem CPF. eu não vou entrar nessa situação que nem compete a mim. A minha pergunta mesmo... Você acha justo ele chamar alguém de bandido, Fábio? Não. Deixa eu falar. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Eu não vou responder isso aqui, até porque eu admiro demais o pastor Silas tá. Malafaia. Eu gosto demais. É o único pastor no Brasil hoje que dá cara para bater em diversos contextos de instituições. Ele fala e sustenta, Defende pastores. Ainda que às vezes ele seja meio que agressivo nas palavras, mas é a personalidade dele, e eu entendo muito isso. E eu respeito a unção que está na vida dele, na vida do pastor Silas Malafaia. Então, eu também respeito a unção que está na vida dele. E eu admiro muito ele, entendeu? Pra então, mim... assim, as palavras dele, a ter o respeito, isso aí eu acho que cabe a ele mesmo responder, entendeu? Tá. Entendi. E se o pastor Silas Malafaia quiser vir aqui para conversar Eu pessoalmente... Acredito podcast, é muito bem-vindo aqui, pastor. né? Verdade. Eu acho o seguinte, eu entendo o que você falou, respeito inclusive a postura dele. Ele tem sido um baluarte, um bastião da verdade, da moral, dos bons costumes no Brasil. Agora, ele não pode chamar alguém de bandido sem ter provas de que você cometeu algum crime. Ele publicou um vídeo meu lá, olha que interessante, ele usou um vídeo meu lá para usar como argumento, para justificar algum eventual erro meu. Cara, aquele vídeo, de fato, foi um erro. Quando eu falei que a Daniela Cristine... Olha que interessante, eu fiz uma live de 30 minutos. Falando só verdades sobre a Daniela Cristine. Só verdades. Só que no final da live eu falo que ela e o marido foram extraditados dos Estados Unidos. Eu não sabia que ela morava lá, que tinha o pai dela, que ela cresceu lá. Não sabia. Quando eu publiquei, quando o vídeo foi ao ar, teve uma repercussão muito grande. No outro dia, Romano, o deputado Sóstenes Cavalcante me ligou. Eu estava indo para Brasília, o carro quebrou, fiquei na estrada. Aí eu estava lá no hotel, o pastor Sóstenes me ligou. Ele diz, o pastor Sóstenes, eu falo com ele há muitos anos. Desde 2014 que eu falo com o pastor Sóstenes via WhatsApp. Ele nunca me pediu nada, nunca, para tirar nada. Só uma vez que pediu em nome do pastor Silas, mas é uma outra situação. Ele não me pediu para tirar essa live do ar, mas ele me orientou. Falei, Zé, o Christian me ligou, falou dessa matéria, disse que vai processar vocês por conta desse vídeo. E ele disse que você falou que os dois foram extraditados. Só que a Daniela Cristina, ela cresceu lá, cara. Ela não foi extraditada. Ela morou lá, os pais dela lá, ela tem filho lá e tudo mais. Eu sugiro, se você quiser acatar o meu conselho, que você repense, converse com o seu jurídico e veja isso aí. Falei, tudo bem, pastor, eu vou conversar com o pessoal do jurídico e volto a ligar. Aí nem liguei para o advogado, retornei para o pastor. Pastor, a gente decidiu tirar. Eu fui ver, aí revi o vídeo e, de fato, eu falo isso lá. 5 segundos a frase, que ela e o marido removi, 2 dias a live ficou lá. Isso tem 3 meses ou mais. Não, isso foi depois de eleição, bem depois de eleição, durante aquele bloqueio das rodovias. Aí removi a live lá. Acabou. Só que o que acontece? Os caras já tinham baixado a live. Aí o pastor Silas colocou aquele trecho para me descredenciar, para desmoralizar, para dizer que a gente publica fake news. Não foi, cara. A gente tirou a live do ar no dia seguinte. Eu só não publiquei uma nota
uma nota justificando que a gente tinha errado, porque o pastor Sócio não só tira a matéria do ar. Ele não disse que não precisava publicar a nota, mas só tira do ar para evitar esse processo, porque o Christian realmente quer processar. Só que, olha que interessante, nesse vídeo que o pastor Silas fala, ele não diz que o Christian foi extraditado. Ele diz que eu errei porque eu ataquei a pastora Daniela Cristina. O único erro que está num vídeo de 30 minutos, que inclusive está fora do ar, foi porque eu falei que a Daniela Cristina, de fato, ela não foi, está explicado, ela não foi extraditada. Foi um erro nosso que foi imediatamente Então reparado. você cometeu o erro que o pastor Silas falou. Esse erro eu cometi. Mas ele fala que eu ataquei, que não, eu não ataquei, eu falei verdade sobre ela. E tudo que eu falei, eu repetiria aqui se desse tempo. Perfeito, a gente precisa encerrar, mas trocadilhos aqui, coisa de 3 minutos, tá? Uma palavra, uma resposta e uma frase. Uma palavra e uma resposta e uma frase, entendeu? Por exemplo, assim, o Fuxico Gospel pra você. O que ele é pra mim? É. Cara, ele é uma ferramenta para fazer uma limpeza nesse meio evangélico e ajudar as pessoas a enxergar o que está acontecendo nesse bastidor. A igreja brasileira. É uma igreja que precisa acordar, precisa despertar. Pastor Silas Malafaia. É um homem de Deus, um grande líder dessa nação. Pastor Silas é um homem de Deus, um grande líder dessa nação. Só acho que precisa sair um pouco do cenário da política. Ele precisa voltar a pregar o evangelho puro e simples. A política brasileira. Precisa de uma mudança urgente. Uma mudança urgente, uma reforma na política. A passagem do Bolsonaro transformou os nossos políticos. Hoje a gente não assiste uma sessão sem ver gaiofa, sem ver piada, sem ver homofobia, um atacando o outro. Essa política precisa, e não vou dizer que necessariamente, vou corrigir, não é só culpa do Bolsonaro. É culpa de um momento em que talvez o próprio PT tenha nos levado a chegar onde a gente chegou. Alguma bomba que está por vir? Tem, grandes. Inclusive, eu estou aqui em Curitiba para isso. Do meio do gospel. Daqui, exatamente. De Curitiba? De Curitiba. É, lá ele 100 vezes. Eu tô falando sério, não estou brincando, não. Gideões missionários da última hora. É difícil falar dos Gideões no contexto que está hoje. Eu prefiro lembrar do auge dos Gideões, daquela época saudosista do pastor Cizino. Essa geração de cristãos. Essa geração, ela é uma geração que eu acredito que ainda não vai ver a volta de Cristo. Certamente deve ser uma outra geração, mas é uma geração que precisa urgente de uma reforma. Eu Acredito Podcast. Extraordinário.